Conta aí, você compôs essa música, né? Que era um Cheiro tempo de que você tava Rosas. vivendo. Sim, era um tempo onde eu tava na fase de transição. Vou deixar bem claro, assim, que eu não tenho nada contra nada disso que eu vou falar, assim, nada respaldado, nem nada disso. Eu tinha alargadores, né? Gostava muito dos meus alargadores. Tinha um piercing no nariz, tinha piercing no freio aqui. E eu gostava muito. E eu vivia a minha vida assim. Tinha o planejamento das minhas tatuagens e tudo mais. E não tenho nada contra, gente. Eu amo porque eu sou artista. Quero. Inclusive... Você chegou a tatuar? Não cheguei. Melhor coisa que ele fez, porque eu tatuei e fiz uma tatuagem bem feia. Hoje eu faria diferente. Aquela tatuagem é foda. A cara tatuou uma mancha aqui na nuca, assim. Cara, é uma coruja, só que ficou uma mancha. Aí você fala essa mancha preta nas costas. Mas você acha que é um problema? Até saindo um pouquinho pra gente voltar depois do mesmo assunto. Isso não é problema hoje, Vou falar de mim, né? Segundo a igreja não fala nada sobre isso. Até é um costume de perguntar, né, se é pecado ou não. Cara, eu acho que a gente tem que parar de perguntar se é pecado ou não. A gente tem que começar a perguntar se convém. Eu conheço pessoas que realmente ouviram de Deus, e eu creio fielmente que ouviram de Deus que deveriam fazer uma marca no seu corpo. Vou usar um exemplo. Lá acho que no Egito, eu posso estar falando muita besteira, mas eu ouvi esses tempos atrás. Lá no Egito, para você se identificar como cristão, você precisa fazer uma tatuagem aqui no pulso de uma cruz, para você se identificar como cristão. Lá você precisa se identificar como cristão, não sei porquê, mas todos os cristãos lá, eles têm essa tatuagem. Então... Aí entra em conflito se você for pensar se é pecado ou não. Até porque a igreja não fala que é pecado, né? Tudo que a igreja fala não tem nada da Bíblia que fale que é pecado. Quando fala lá em Levítico, é sobre um marcar no corpo que eles faziam uma consagração a um Deus, entende? E daí, que geralmente, não, vocês não vão fazer isso. Que geralmente alguns crentes usam essa passagem pra, é pecado, não sei o que seu corpo é o templo do Espírito Santo. Não é sobre isso. Nós católicos não vivemos sobre aquilo que eu acho, que o Erison acha. Nós católicos vivemos sobre aquilo que a igreja acha. O que a igreja acha? O que a igreja acha é o que eu também tenho que concordar. E o que a igreja diz. O que a igreja diz sobre isso, sobre tatuagem não é pecado. Não tem nada que fale que é pecado. É pecado se você fizer essas coisas na desobediência. Entende? Tipo assim, ó, hoje eu estou dentro da cola de Deus. Eu tenho pessoas que estão acima de mim. Hoje a cola de Deus não orienta que a gente faça a tatuagem, não orienta que a gente não bote um piercing, porque por tudo que já aconteceu dentro da comunidade, é melhor que a gente evite o que as pessoas falem, sabe? Então, se eu desobedecer, eu vou estar errando, não por fazer tatuagem, sim por estar desobedecendo. Agora, se eu estou debaixo de uma obediência que não tem problema fazer tatuagem, que não tem problema ter um piercing, alguma coisa assim, e eu coloco na obediência, se eu estou em paz com Deus e não marco meu corpo com alguma tatuagem que fale algo contra aquilo que eu vivo, o que tem de errado nisso? Nada. Entendeu? E o Erison, ele tirou essas coisas na época por necessidade dele. Deus pediu pra ele, entendeu? Foi isso que aconteceu realmente, assim, porque eu chegava nos lugares, alguns lugares muito tradicionais, e as pessoas chegavam e me falavam assim, ó, desse jeito aí você não vai, apontava, né? Desse jeito aí você não pode, desculpa, eles até eram muito educados, falavam, desculpa meu irmão, mas é que aqui a gente prega uma coisa, que se você subir lá, desse jeito, ó, vai acabar afetando, e eu entendia, só que eu era muito revoltado, né? Então eu tirava, ia lá, cantava e tal, e saía, depois eu falava, nossa, por que eu tinha que, nossa, difícil colocar agora esse negócio de novo. Eu acho que essas coisas vão mudando, sabe? Sim. Até porque tem prioridades acima disso aí, sabe? Tem. Não adianta nada, o cara não tem tatuagem, mas ele não ama o próximo. Exatamente. Não respeita o próximo. De que adianta, mano? Exatamente isso, cara. As prioridades, eu acho que são outras, né? Exatamente amor e respeito tem que estar... Exatamente isso. E eu falo isso pra todo mundo. Como a igreja não diz que é pecado e que não proíbe nada disso, se um dia Deus falar comigo pra fazer, eu faço. Mas até agora ele não falou. E eu sou muito mais... É como o Rodolfo Abrantes diz, né? Ele falou assim, quando ele decidiu parar de fazer as tatuagens dele, que Deus falou com ele. Ele queria muito que Deus falasse. Aí ele chegou pra Alexandre e falou assim, Deus falou comigo. Aí ela perguntou, o que Deus falou com você? Ele falou, chega. Só falou isso. Ele falou isso. Aí ele falou assim pro cara, assim, eu amo tatuagem. Eu amo a arte. Só que eu amo mais ouvir a Deus. Eu amei mais ouvir a Deus. Então, se Deus falou chega, chega. Se ele fala faz, eu faço. Entende? É a vida do cristão, a vida da pessoa que vive uma intimidade com Deus, é assim. Ele falou, eu faço. Ele não falou, eu não vou fazer.
Não tem necessidade de eu fazer, que nem você falou, tem muito mais coisa que eu preciso me preocupar. Cara, ao invés de preocupar em tatuar no meu corpo, até for uma tatuagem cristã, ao invés de preocupar com isso, de gastar esforço, gastar tempo com isso, eu posso fazer uma tatuagem indelével no coração de alguém com a palavra de Deus. Eu posso chegar pra alguém e falar assim, cara, ó, Jesus, ele te ama de verdade. Eu posso chegar pro irmão de rua e falar assim, cara, tem chance, você tá precisando de ajuda. E essa tatuagem que eu vou fazer no coração dessa pessoa através da palavra, indelével, intirável, inquebrável, vale muito mais o esforço do que eu vou gastar lá num dia de tatuagem. Na rebeldia. Com certeza, total.